Bonito de Minas, norte do estado, cerca de 9.000 habitantes e um problema que contraria totalmente o nome da cidade. Aqui, estudar é sinônimo de perigo. Perigo para as crianças e adolescentes que precisam enfrentar horas em estradas tomadas por areiões. Perigo de serem transportadas em ônibus que já deveriam estar aposentados. Perigo por ter como motorista uma pessoa que não tem o curso exigido por lei para transportar estudantes, não tem veículo adequado e muito menos habilitação. Essa denúncia foi feita pelo próprio Edivaldo Nunes de Jesus. Ele é lavrador e foi contratado pelo vencedor da licitação feita pela prefeitura da cidade, o João Weber, irmão do atual prefeito José dos Reis Nogueira, para fazer a linha Fazenda Chaparraus, Fazenda Veredinha. Por 1 ano e 2 meses, ele transportou estudantes da Escola Cesário Nunes em sua caminhonete. Eu fui contratado por serviço por João de Aquino para puxar aluno da Serra Fazenda Chaparral, o Tatu, e depois do Tatu eu vinha direto para a Veredinha. E essa pessoa contratou seu serviço mesmo sabendo que o senhor não tem carteira de habilitação? Sabendo que eu não tinha. Eu trabalhei 1 ano correto, de fevereiro a dezembro, e foi de fevereiro ao mês de abril, no outro ano, que foi esse ano. E o senhor sabia também que para transportar alunos precisava ter um curso especial? Com certeza, porque lá já foi vistoria lá e falou que tinha que ter. E teve até curso aqui no Bonito, mas alguns passou, outros não. Mas nessa vistoria o senhor participou? Não. Por quê? Quem participava era ele. Edivaldo confirma que João Weber é dono de apenas 2 ônibus, mas venceu a licitação de 4 linhas de transporte escolar. Desde abril deste ano, Edivaldo desistiu do serviço. Um dos motivos, falta de pagamento. O contrato que ele fez comigo foi o valor de R$ 3.200 por mês, só que, na verdade, ele não me pagava o correto, de R$ 3.200 por mês. E por quilômetro lá ganha R$ 5,00 por quilômetro. Era R$ 5,00 por quilômetro. E aí um dia eu fui somar, mas a menina minha dava 4.000 e pouco. E eu recebia só 2.000 e pouco, alguma vez que era 3.000. E foi a falta de pagamento que acabou atrasando o retorno às aulas, principalmente nas comunidades. Nesta escola estadual, salas ainda vazias. Primeiro dia de aula, 1 semana depois de iniciar o calendário escolar. Todo aluno aqui, 95% dos alunos dessa escola depende do transporte escolar, né? E isso é muito importante para ter qualidade e tudo para que o aluno aprenda cada vez mais. A escola estadual é totalmente equipada. Aqui dentro tudo perfeito, mas lá fora, olha só a qualidade dos ônibus. O que dizer das estradas? Percorremos mais de 500 quilômetros na região e vimos a situação. Aqui, na Escola Estadual São José do Gibão, os alunos estão se apertando em salas improvisadas, mas por um bom motivo. Eles vão ganhar em breve do governo do estado uma nova sede. Mas o que dizer do transporte? Dos cerca de 140 alunos, pelo menos 100 só podem estudar se tiver transporte. Não tendo, mesmo os alunos que moram por perto perdem. Se o ônibus estragar, não tem como ter aula. Não tem aula. Se o ônibus tiver problema, não tem aula. Esta aluna confirma o drama vivido por ela e os colegas e pede mais atenção. Fica no ponto, esperando o ônibus não vem. Quando quebra, a gente fica mais uns 3 dias sem, às vezes fica 1 semana. Sem aula? Sem aula. Sem cinto, não tem nada. Dona Delcides Gonçalves foi uma das fundadoras da escola e vê com tristeza o descaso com alunos e servidores. É muito difícil, estrada, sabe, ônibus quebra direto, entendeu? Você vê que para quebrar tem que ir na cidade para pegar a peça, né? É muito difícil montar voo ainda no Januária, tem que ir. Acompanhamos a saída dos alunos no primeiro dia de aula. Mesmo faltando muitos estudantes, o ônibus ficou assim, cheio. Imagina o que acontece em dias normais. O transporte é feito por apenas um ônibus de 40 lugares, 2 vezes ao dia, uma de manhã, outra à tarde. Tentamos falar com o motorista, mas ele não aceitou dar entrevista.
O que não esperávamos acontecer, presenciamos. Depois de uma tarde em salas apertadas, entrando em um ônibus de péssima qualidade, os alunos e motorista começaram a jornada de volta para casa. Jornada que iria demorar muito mais do que o normal. Olha só o que aconteceu: ônibus atolado no Areião. Preocupados com o futuro e segurança das crianças e adolescentes, pais e professores fizeram um abaixo-assinado pedindo providência do município quanto à segurança, qualidade dos ônibus e condições das estradas, mas até hoje nada. Roseli Alves é professora e tem 3 filhos na escola que acabamos de visitar. Fala da tristeza de não receber o mínimo de atenção da prefeitura. Sinto prejudicada como mãe e professora por causa da falta de aulas devido à falta do transporte escolar. As histórias de acidentes nas estradas deveriam servir de alerta para a prefeitura, que parece fechar os olhos para a situação. Acompanhando a entrevista da mãe, a pequena Jamile Caroline lembrou o que aconteceu com seus primos e os colegas deles que utilizam o transporte. Minha prima quase morreu num acidente no ônibus. Na estrada tinha um buraco e o ônibus passou. Se o cara não jogasse no barranco, o ônibus descia. Ônibus em situação precária, areiões e estradas como esta, estreita, com muitas pedras e buracos. Foi neste trecho que um motorista do ônibus escolar que estaria sem freios precisou tomar uma decisão para evitar um acidente pior. Ele jogou o carro contra o barranco para evitar que o veículo caísse aqui, neste abismo. Graças a Deus, nenhum ferido grave. Mas o que deveria servir de aviso e mudança de atitude por parte da prefeitura parece não ter servido para nada. Depois do acidente, o veículo precisou ser encostado para conserto. Enquanto isso, o ônibus foi substituído por um caminhão. Acredite, o transporte das crianças passou a ser feito por este caminhão. Como mostram essas imagens feitas por pais de alunos indignados com o descaso da prefeitura. Muito descaso, né? Porque um ônibus, a gente nunca sabe quando vai acontecer acidente, mas se acontece, era mais provável voltar a ser atendido com outro ônibus, né? Não em um caminhão 3/4. Depois do acidente, a gente não fica mais seguro. Aí atrasa 10, 15 minutos, a gente já fica preocupado. Aí a gente pensa, será que a gente vai atrás? Né? Vem insegurança. Aqui, a própria coordenadora da Escola Estadual da Comunidade de Sumidouro fala por que mesmo com os motoristas voltando ao trabalho, as aulas começaram um dia depois das outras. Em frente à estrada, mas esses alunos aqui, ó, quebra ônibus, nós andamos, ontem nós viemos. Alguém sabe por quê? A caminho, o ônibus quebrou uma cruzeta. Poderia chegar aqui? Não. Meu esposo foi socorrer o motorista, chamou ele, aquele que vocês estavam filmando ali. Para quê? E na Chapada chegou 8 horas da noite, atolando o carro. Meu esposo voltou a pé para pegar o nosso carro. Foi outro carro da Cururipe para socorrer, para trazer a peça para o Cajueiro. Nós temos ônibus quebram. O motorista estava sem pagamento, né? Eles tiveram que consertar. O aluno não pode ficar em prejuízo, né? Eu, como mãe, eu defendo o direito do meu aluno e das minhas filhas. Ela até tenta defender o prefeito, mesmo com tudo que mostramos, insiste em dizer que as estradas estão em ótimas condições. A estrada melhorou 80% do que ela era antes. Hoje eu pude comprar um carro, porque antes, se eu comprasse esse carro há muito tempo antes, ele não rodava aqui. Mas não é o que Berenice Costa diz. Assim como a maioria dos professores, pais e alunos, ela fala do medo e perigo enfrentados pelos estudantes e profissionais. O motorista sofre demais na estrada. Agora está pior do que o que estava. Se o carro não está passando, aquilo lá não está bom. Tem vezes que ele passa a noite inteira lá na estrada, né, que não pode abandonar nem a criança, nem os alunos, com o carro quebrado. Ele também sofre. É sofrimento para todo mundo. Né? A gente fica aqui sofrendo, esperando o aluno, e ele lá sofrendo, doido para chegar com os alunos, sem ter como. Acompanhamos a chegada do ônibus que faz o transporte das crianças dessa escola. Olha só as condições. Até o vidro da parte de trás do veículo foi substituído por um plástico. Esta outra professora fala com tristeza da situação vivida em toda a região de Bonito de Minas. Já houve caso de princípio de incêndio. Esse transporte que vocês filmaram aí, ele já teve dias que quase pegou fogo com esses alunos na estrada e virou uma correria, aluno
saindo, descendo, correndo do ônibus, porque achando que ia pegar fogo. Caótica, porque sem revisão, não vê revisão nenhuma. Então, não tem condições nenhuma de transportar aluno. O que todos os moradores de Bonito de Minas querem da próxima administração? Respeito, dignidade, condições para trabalhar e estudar. Eu acho que se eles ouvirem mais o que a gente precisa, seria bem mais fácil para se resolver os problemas. O que você pediria aos políticos neste momento? Arrumar as estradas. E o que mais? E arrumar escola. Se for não vier ajudar nós também aqui é um fim de mundo também. Se eles não dá assistência para nós aqui, aí se dá assistência aí é bom. Eu faço o possível, né, para que ajude os professores. Eu não estou lá dentro da escola, mas a mesma coisa de estar dentro da escola. Ajuda demais. E muito. Desejo muito a escola. Ixi, a escola para mim é minha casa.